Olá, olá, senhoras e senhores exaltos de todo o Brasil! Tudo bom com vocês? Olá. Como foi a semana de vocês? Tá tudo top? Tá tudo merda, topíssimo. Eu sou a Ariane Freitas, eu tô aqui com meu amigo Vitor Trindade. Olá! E com o Francisco Junqueira. Olá. E a gente vem aqui toda semana no ouvidinho de vocês, falar sobre coisas especiais sobre a vida, o universo e tudo mais. Semana passada a gente falou de um assunto meio denso, né? Falou de publicidade, eu nem sabia que a gente conseguia falar tão sério. Propriedades acadêmicas. A gente falou de várias coisas sérias, entrou em política, entrou em polêmicas. E essa semana a gente volta para a nossa zona de conforto, que é falar de relacionamento. É um conforto não tão confortável, porque, por exemplo, a gente já brigou antes dessa gravação, já se perdeu e já teve que começar de novo. Positivo. Só chega a edição fofa pra vocês. O dia que a gente ficar rico, a gente solta a edição do diretor, que é todas as barbaridades que acontecem. Diretor, você acha que o diretor ia querer passar isso? Mas ainda assim é a área que a gente se sente bem pra falar, é aquele momento em que a gente conta, olha, essas foram as merdas que eu fiz, evite. Né? A gente sabe que a gente tem que aprender apanhando, mas se a gente pode ouvir o conselho de alguém, por que não? Exato. E eu queria lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, Twitter, ExaustosPod, Facebook ExaustosPod e Instagram Estamos Exaustos. Agora nós vamos ao assunto, não é mesmo? É o seguinte, o Vitor ele viu um vídeo da Juju. É a parte que eu mais gosto dos vídeos da Juju. Ela fala Juju? Não, é uma vinhetinha. Então, mas na vinhetinha, a vinhetinha Fala. fala. Juju. Ah, é sério que é isso? Isso quer dizer que ele não assistiu. Começamos por aí. O vídeo da Juju chama Espero que você esteja bem, disse ela telepaticamente. E é um vídeo sobre a pressão de responder, interagir com as pessoas, isso e aquilo. Em que momentos vale a pena interagir, em que momentos não. E isso gerou uma ideia de assunto que ele falou assim, não, vamos falar. E eu vou dar espaço para ele abrir essa conversa com a gente hoje. Esse vídeo, ele bateu um pouquinho num tema que a gente discute constantemente, principalmente eu e Francisco, nas indas e vindas de carro pra cá, sobre contratos sociais, cara. São coisas que, não são ensinadas, mas são, cara... Você não precisa ser ensinado pra saber que você tá fazendo errado, tá ligado? Viver. Você tem aquele pinguinho de bom senso que você precisa ter pra poder desenvolver, entendeu? Esse tipo de atitude. Se fosse um pininho de bom senso, enfim, eu ia mandar um de política agora, mas... Ah, não. Melhor não. Eu acho que o contrato social é importante, até porque, por mais que a gente não seja ensinado, eu acho que mais do que essa coisa de saber que está fazendo errado, é porque cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo. E se as duas pessoas não alinham a forma dela, que é o contrato social, no caso, aí acontecem as grandes questões, os eu vou um grandes pouco mais além. Eu acho que não é entre duas pessoas. Eu acho que não, em qualquer em relação a você e o mundo. É você na sociedade ocidental organizada. É o que separa você de não ser um completo maluco no meio das pessoas, incomodando as pessoas e se incomodando também, por que não? Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo recente aqui, vou dar uma indireta, bem direta mesmo, porque tomara que... Não quero, não posso, não vou começar assuntos que eu sei que me fazem mal. E se eu comecei o assunto, não vou dizer, vocês estão falando sobre algo que me faz mal. Porque a minha vontade é de gritar, mas foi você que começou o assunto. Mas o meu contrato social de não vou machucar alguém de graça, me impede. Então, assim... Poderia agredir a pessoa por isso? Poderia. Se você... Quando o assunto é uma coisa que eu sei que é delicada pra mim, ou que eu tenho vergonha, qualquer coisa, mas eu sumo que nem um foguete. Eu jogo bombarinha e já... Pum, você não me vê mais ali. Eu sou muito boa de mudar o assunto, de redirecionar, mas eu não fico naquela conversa. Você gosta de mudar o assunto, parece que você tá do lado e a pessoa tá indo pro lugar que você não quer, você pega o volante... É muito engraçado, porque... Eu não sei se foi pessoalmente ou se foi... Tem um morro no por não sei se foi pessoalmente ou se foi por Skype, não sei o quê. Mas eu tava conversando com um crush da vida aí e aí entra aquelas perguntas que você não quer responder, né? Se você tá conhecendo alguém, a pessoa faz umas perguntas, aí você dá aquela manobrada, assim, você acha que você foi super bem, aí a pessoa, você percebe, você tá... Espera aí, você tá conhecendo um cara e ele pergunta se você tá conhecendo outras pessoas? Não. Ele pergunta alguma coisa de você que você não quer falar. Tá. E aí você dá aquela manobrada, aí você acha que você foi super... A traseira entrou direitinho, sutil, isso, né? agora só entrar na vaga. Aí a pessoa continua no assunto, quando ela termina de responder, ela, então... Você mudou o assunto, né? Você vê que é tipo assim...
Ariane, você gosta de BDSM? E ela responde, nossa, bonito céu aqui, hein? Novo espetáculo. Não precisa ser tão sensual assim. Um contrato social. Tipo, gente, quando você tá entrando no relacionamento, qual é a necessidade de você perguntar sobre os ex da pessoa? Qual é a necessidade? Eu acho que não tem necessidade. Inclusive, novamente nesse assunto, talvez eu beba e fale de graça, sem que ninguém Mas só esse tipo de coisa, né? Tipo, cara, por quê? Por que você pergunta isso? Cara, não tem necessidade. Então, mas tem o outro lado também, porque tem gente que se incomoda. Eu, por exemplo, tenho uma relação extremamente bem resolvida com os meus ex. Fizeram parte da minha vida, nós temos excelentes histórias e eu não vejo por que não contar. Eu falei, puta, o meu ex fazia isso aqui, tipo... Não é uma competição, tudo coisas da rotina. Cara, essa frase, pra mim, me mata em relacionamento. Não, eu não vou é... falar e talvez vocês cortem, mas preciso soltar esse desabafo. A gente tá numa competição. As pessoas já têm suas vidas preenchidas e a gente tá o tempo todo tentando encontrar um espaço ali, merecer aquele espaço. Essa é a minha sensação o tempo inteiro. Eu sei que essa sensação é errada e que isso não é real, mas eu me sinto errado, assim o tempo inteiro. Eu tive falando, acho que eu nem vou cortar porque é uma observação muito boa. Uma vez, eu tava discutindo com uma das meninas que eu tinha saído da última vez, e ela tava numa preocupação, não sei, eu não lembro qual que especificamente foi a preocupação que ela teve, ela falava de querer responder na hora. Eu falei, olha, cara, tipo, não precisa, realmente não precisa, porque, tipo assim, eu imagino o quão deve ser, deve estar acontecendo, porque, tipo, bom, você é uma menina bonita. Eu imagino que, assim, do mesmo jeito que eu tô aqui falando com você, deve ter, no mínimo, assim, uns 5 caras aí no seu inbox tentando puxar assunto com você. Acho que eu não tô falando que você já está conversando. Então, eu acredito que, realmente, por você ser uma pessoa legal, você deve estar tentando mediar, conversar com todo mundo. Ou você tem os seus assuntos particulares, entendeu? Então, é isso. É você compreender que existe, na cabeça das pessoas, existem essa disputa e que você não precisa comprar ela. Ela existe, mas comigo é você não precisa sofrer, porque a competição vai existir em todas as áreas da vida e todo tempo, e se você entrar nessa noia, você vai parar de viver. Mas as histórias que eu gosto de compartilhar são um pouco mais easy go. Eu acho que o mundo precisa saber que a minha ex-sogra chamava a vizinha dela pra esmurrar a geladeira 3 da manhã pra funcionar, porque a coca não tava gelando. Eu achava aquilo engraçado. Falei, cara, eu tô acordando, pá. Falei, que porra que é essa? Aí eu chego lá, tá... Aquela pessoa dando uns burros na geladeira, porque é só assim que funciona. Peraí, mas a vizinha entrou na casa dela? A vizinha tinha chave, porque só a vizinha alimentava o cachorro. Gente, o Francisco, ele... Se eu nos relacionamentos sou a Maria do bairro, o Francisco... Eu não sei explicar. É que a minha vida é uma novela mexicana. Outro dia... Não, e o melhor, gente, eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu sempre falo, não, porque a minha vida é um drama, é uma novela mexicana. E eles ficam olhando pra mim com cara de, nossa, tá exagerando. Aí comecei a compartilhar todas as coisas que acontecem comigo, eu vou lá e compartilho com eles. O Francisco ficou chocado. Ele falou assim, Ariane, mas o que é isso? Falei, nossa, Ariane, o que está acontecendo? Sua vida é muito mais empolgante que a minha mesmo. Não estou entendendo. A minha vida é muito boring. Eu acordo de boa, no meio da tarde o plot twist já foi enorme, eu já tô de luto, porque o bagulho é tenso. É que assim, começou com um desabafo, a gente ficou preocupado, aí deu umas 3 horas de sumiço. Aí voltou. Ariane, não tinham jogado gás mostarda no seu apartamento uma hora atrás? Você não tava pra morrer? Ela, não, tá ótimo. Meu Deus. E aí daqui a pouco eu tô chorando de novo. E é assim, entendeu? E não é porque, tipo, não é só porque eu sou louca. Eu ia falar, não é porque eu sou louca, mas é porque eu sou louca também. Mas é porque as coisas acontecem de fora, intervenções externas. Mas do que a gente tava falando? A gente tava falando que, assim, as pessoas tem histórias que fazem parte das nossas vidas e terem acontecido com pessoas com que a gente se relacionou. Não significa que a gente tá com saudade dessa história. Mas aí, você tá contando uma história. Ele falou, uma coisa é você contar uma história aí, que é o que eu falei. Às vezes eu bebo e eu falo, que nem... Quer me ver brava? Acordar no outro dia e perceber que eu falei de ex em date. Mas acontece. Só que aí, o que acontece? Eu falei porque a gente tava falando de alguma coisa e entrou uma situação que você lembrou uma coisa e foi divertida e falou, tá de boa. Ou falou porque eu, Ariane, tô saindo com o Vitor, aí eu olho pra ele e falo assim, ai... Como que era sua ex? Quem era sua ex? Começa a fazer uma enquete. Isso é desagradável. Isso é um absurdo você Pois fazer mas as pessoas falam sobre isso que estamos falando. Mas agora, quem chega e pergunta como era a sua ex? Se alguém pergunta isso pra mim, eu falei, mas por quê? Você quer uma ficha? Mas acontecem essas conversas. Cara, eu nunca tive esse... Eu nunca precisei passar por isso. Porque todos nós queríamos ter nascido homem gay. Cara, eu não... Bom, eu não vou citar o nome em questão aqui, mas, bom...
É recente, vocês sabem. Não, um dos meus últimos casos foi exatamente isso. Eu conheci a pessoa. Doida demais. Eu conheci a pessoa na época de TCC e, bom, como meu TCC, eu falei de um tema que era sobre relacionamento abusivo e eu fiz um roteiro baseado nas minhas experiências, porque foi o que aprendi em roteiro na faculdade. E a pessoa falou assim, ó, você usa suas experiências próprias, porque assim você dá vida ao seu produto e as pessoas conseguem identificar. Beleza, eu escrevi, baseado em algumas experiências minhas, experiências de amigo, escrevi um roteiro. E calhou de eu começar um relacionamento nessa época. E aí a pessoa ficou noiada, porque viu eu trabalhando, fazendo isso. Nossa, mas tipo, o que isso tem a ver? Foi você que escreveu? Eu falei, foi eu que escrevi. E a pessoa ficou noiada com um dos personagens da minha obra. Da minha obra, caralho. Nossa. Cara. E aí, beleza, com vindas e vindas do relacionamento, daqui a pouco a pessoa chega... eu entrei no seu Facebook, no seu etc, eu descobri quem é a fulana. E catou e falou, caralho, tipo... Então, gente, não façam isso. Não façam Não, isso. mas aí você tá querendo pegar a vivência de uma pessoa e usar contra ela. Isso não é bacana. Não devemos fazer isso Mas com os aqui outros. o bom é que nós três, se alguém perguntar das nossas leis, você fala assim, ouve meu podcast. Porque a gente... É isso. Pior que uma vez... Isso acontece, é engraçado. Tipo assim, a gente fala uma parcela do que acontece da gente, né? Tipo, gente... Acredite, vocês estão vendo a tampa do poço. Vocês leram o poço é minha muito mais fundo. Vocês leram minha newsletter dessa semana? Li, achei muito... Eu não recebo sua newsletter. Aí, ó, não assina a newsletter da amiga. Eu não Ah, sei é. como Os assina. inimigos. Você sabe sim. Eu não você só sei. quer. Mas enfim, eu não tô aqui pra julgar quem não lê. Mas, se vocês quiserem ler... Achei muito sensível. Obrigada. Mas quem quiser ler, por favor, assine aí. tinyletter.com/lovemaltini. Eu comecei a assinar porque ela me deu o mesmíssimo esporro, as mesmas palavras, inclusive. Não assina na newsletter da amiga. Eu falei, tá bom. Não, gente, se vocês não quiserem assinar, não precisa. Mas é que eu tô falando isso porque o assunto é muito parecido com o que eu contei na newsletter dessa semana. É bonitinho que ela coloca umas músicas no meio. Porque hoje eu tava na vibe... Essa semana eu tava na vibe de música. Mas o que acontece? Eu sempre escrevi a vida inteira. E sempre foi basicamente inspirado em relações de amizade e românticas. Porque a minha forma de resolver as coisas é escrevendo. Uhum. Tipo assim, as coisas estão um caos na minha cabeça. E aí, quando eu sei que eu superei, quando eu consegui sentar e escrever sobre isso. E eu escrevia pra blog, quando eu era mais nova. Ninguém via, né? Blog, tipo, via, mas era assim, poucas pessoas. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer outros trabalhos na internet. Ia ter uma visibilidade maior. Então tinha muita gente acompanhando e o meu conteúdo continuava o mesmo. Tipo, peito aberto. Só que em vez de ter 6 pessoas acompanhando, tinha tipo milhares de pessoas vendo. Virou uma thread. E meio que assim, também fui evoluindo e querendo fazer coisas novas. Chegamos em 2014, por aí. Aliás, começou um pouco antes, porque teve o lance do amigo lá que eu levei na sua casa e que dormiu, né? Eu tive um melhor amigo por quem eu me apaixonei, que a gente teve uma relação que era conturbada, porque ele era meu melhor amigo, e eu me apaixonei por ele ser melhor amigo, e eu escrevia muito, porque era uma relação tensa, assim, porque ele alimentava minha paixão, mas ele não tinha interesse. Então, tinha muita coisa pra escrever sobre. E ele se via naqueles textos e ele ficava meio assim, sabe, incomodado. Mas não chegou a reclamar muito. Agora, quando acabou isso, eu entrei num namoro e logo depois desse namoro foi o momento foi quando eu conheci eles do Tinder. Foi quando eu saí com todo mundo do universo. E eu tava começando a desenhar, o meu sonho de fazer quadrinho tava nascendo ali no peito. Então eu comecei a fazer tirinhas e contar essas histórias. Eu chamei de partidas porque eram as histórias sobre as pessoas que passam na nossa vida, deixam alguma coisa e vão embora. Porque eu tava nessa vibe de desapego, tipo, vem... passa. E aí eu escrevi essas histórias. Eu tô contando o sexo dos anjos aqui. O Victor vai me bater daqui a pouco. A gente já sai da pauta. Mas eu contava essas histórias e meus desenhos se parecem com as pessoas de quem eu falo. Então, mesmo não tendo mais contato com os caras, eles se viam ali na tirinha. Não tinha como eu falar, não é você, porque tá a cara dele ali. Caramba, Ariane, você me desenhou com o cocô na mão. Assim. E assim, não eram histórias em que eu falava mal dos caras, não eram histórias que eu falo mal, que eu expunha as pessoas, eu sempre exponho a minha vida, o que eu tô sentindo e não o outro. Mas eles se viam, alguns ficaram ofendidos, não teve nenhum que não veio falar comigo. Alguns ficaram ofendidos, outros acharam legal, nossa, sou um muso, papapá. Só que, fora isso, existia outra coisa, outras pessoas viram. E aí surgiram namoradas de todos os lugares. Namoradas, ex-namoradas, futuras em relação a mim, né? Que vieram depois de mim.
E eu ficava chocada, porque as pessoas mandavam e-mails gigantes. É porque as suas tirinhas, elas contando viraram... histórias. Então, porque as suas tirinhas viraram um tipo de fichamento policial dos Estados Unidos, assim. Mas eu falava coisa boa. Eu vou aqui ver nas tirinhas da Ariane se esse cara já foi babaca. Gente, mas é isso que tá o problema. Tipo isso, entendeu? As meninas, não, porque eu sei como você se sentiu. Exatamente isso que você falou. E eu entendo, porque ele faz isso com todas. Eu, tipo assim, mas gente, nem tudo aqui é verdade. Isso aqui é ficção. Fala sobre a minha vida, tem o meu sentimento ali, mas é ficção, é uma obra de arte. Posso só registrar uma frase? Uma obra de arte também não, tanto, né? Eu quero não, é arte. Mas vocês entendem? E as pessoas não têm essa noção. Quando a gente tá do lado de fora, e eu entendo muito isso, esse lado da pessoa que vê as coisas e que fica alucinada e fica querendo tentar entender e noia consigo mesmo, porque isso não é saudável. Inclusive, se você tem isso, procura terapia. Até a gente fala, todos os nossos episódios é procura terapia, mas basicamente é isso. Procura seus amigos, fala pra eles te darem um olá e falar assim, amiga, não tá certo. Uma luz. Procura terapia. Porque não é saudável ficar procurando pelo em ovo. As pessoas têm uma vida antes de você, assim como elas vão ter uma vida depois de você. Isso é importante. As pessoas tiveram uma vida antes de você, elas têm vivência, elas têm histórias. E, ocasionalmente, pessoas passaram pela vida com quem você está agora. E essas histórias vão vir ao seu conhecimento gradativamente que ela achar pertinente. Porque estamos falando da vida de outra pessoa. Exatamente. E quando ela quiser que você saiba, ela vai fazer isso. Você não precisa fazer um dossiê dela. Posso fazer só uma parte no assunto, porque meu celular vai acabar a bateria, eu precisava ler isso pra vocês. O Caio, ele acabou de cravar, tá rolando aquela discussão até agora, e a frase é muito boa, e eu queria registrar aqui. Se relacionar é tipo dirigir um carro na marginal a 70 km por hora. Trair é tipo dirigir a 140 km por hora. Vamos voltar pro assunto, só não queria esquecer de citar o Caio, porque é muito bom. Mas o Caio fala muito bem, né? Eu considero isso uma consequência catastrófica. E aposto que tem gente matando ou se matando por motivos de chifre diariamente. Realmente, o Caio tá poetíssimo. Ele é um poeta severino. Então, outro contrato social, não traia. Mas essa é uma discussão. Eu também acho que não tem, mas essa discussão vai longe, porque a gente Não, a gente vai ter um episódio só sobre traição. Vai ter só sobre traição. Aconteceu o seguinte, a gente tem um grupo... Primeiro que assim, eu formei um grupo com todos eles contrato aqui. Social. Que chama Não Fale Aqui. Tá aí o contrato, tá no título. E é muito sugestivo o título, que é basicamente um grupo voltado para que as pessoas digam onde, quando, que horas e por que vai ter rolê. É simples. Simples. Esse é o propósito do grupo. E as pessoas não devem falar lá, porque se tu não fale aqui. O que acontece? Em algum momento eles estavam conversando e um outro amigo nosso sentiu-se que ele tinha que fazer a revolução, ele criou um grupo que chama Fale Aqui. E o Fale Aqui hoje está um caos. O Fale Aqui hoje está uma guerra civil, está uma civil war no Fale Aqui. Ou seja, a premissa era que as pessoas não conversem, mas a coisa evoluiu de um nível, podemos dizer assim que é o livre mercado, as pessoas acharam que ela tem que ver uma via para fazer aquilo acontecer de qualquer forma. Existiu um grupo que você não pode conversar, não significa que tem que existir o grupo que você tem que conversar. Mas é porque a gente estava conversando no que não podia, foi por isso que foi criado. Pervertendo meu grupinho. Se você não quer, é só você mutar. Eu gosto de ter amigos pra falar. Mas aí, eu já comentei isso no podcast, que o problema é que fica apitando do mesmo jeito. Ele só não faz o áudio, mas outro contrato social. Não mande mensagem pras pessoas depois de determinado horário. Isso não pode, gente. Vitor, você me ligou 7h30 da manhã hoje. Mas isso era questão de trabalho. Eu realmente estava... Trabalho 7h30 da manhã. Então, você tá se contradizendo. Veja bem. Com licença, Luciana. O ouvinte não sabe qual que foi meu drama. Eu passei a madrugada inteira mandando um job e a minha internet caiu durante a madrugada e eu estava, obviamente, dormindo. Quando eu acordei, veja só, o upload tinha parado. E aquilo tinha que estar na mão do cliente antes do meio-dia. E a minha internet é uma bosta, era um arquivo de 7 GB. O que aconteceu? O Vitor entrou em desespero, falou, eu preciso correr na casa de alguém que tem uma internet melhor que a minha. Posso puxar um negócio? Você passou por essa situação, porque a gente vai entrar em outra seara aqui agora. Não assumam responsabilidades que vocês não podem arcar. Exatamente. Diga não posso, diga não vou. Senão você vai virar sempre aquela pessoa do eu prometo que vai dar, a culpa não é sua se não der, porque às vezes não deu mesmo. Mas o problema é que você falou que ia. Fala, não sei, talvez. O talvez é muito bom. Então, não, o talvez eu acho que nem tanto, porque o talvez ainda vai deixar na mão da pessoa. Vou tentar.
Não vou tentar também. Tem uma carta do Hearthstone que fala, vou tentar. Eu vou tentar, é bom que se deu merda, deu, você só ia tentar. Se deu certo, melhor ainda. Eu se compromete não se comprometendo, né? Você tem que ser político na vida. Falando de vou tentar, de se comprometer, de contrato social, e aí eu tenho uma pergunta pra vocês. A gente tava falando de relacionamento até agora. Contrato social de relacionamento, quando vocês acham que tem que ter uma conversa, tipo... o que é isso? O que a gente tá esperando disso aqui? Daqui pra frente vai ser o quê? Porque todo mundo fala, inclusive eu, né? Se você me vê, já deve ter falado alguma vez, que a gente precisa concordar e conversar e descobrir o que está acontecendo. DR é importante. Mas essa conversa, pra mim, é sempre muito desconfortável. Porque ela não é pra ser confortável. Não, é sim. Se você tá de boa com a pessoa, e daí? Tá, tô gostando. E você? Também tô gostando. Então, mas se você só o fato de iniciar a conversa, pra mim, significa que a pessoa não quer mais e não tá gostando. Mas eu acho que isso é a mesma analogia de você tomar uma vacina. É tipo assim, a picadinha dói, mas o benefício é muito grande. Entendeu? Eu acho que mas você pode tomar vacina e adoecer. Ou pegar autismo, né? Como a galera fala. Não tava falando disso, tava falando de gripe, mas beleza. Eu acho que existe um senso comum estúpido de que se você faz algumas perguntas, de que se você tem algumas dúvidas, você automaticamente é uma pessoa descontrolada, você quer conflitos desnecessários. Perguntar evita conflitos desnecessários. Eu acho que o momento que você tem que perguntar, te respondendo agora, é se você sente que isso pode te comprometer de alguma forma em termos de autoestima, em termos de rotina. Se isso, por exemplo, pode estar te atrapalhando no dia a dia, pode estar te criando medos irracionais. Aí é o caso de perguntar. Porque ninguém cria... Existem as pessoas que criam isso do nada. Não tô falando que não existem. Tem gente doida assim. Tem gente doida que cativa sem querer nada. Tem gente doida que... Tem gente que... Flerta por esporte. Flerta por esporte. A gente sabe que essas pessoas estão aí. O Van Helsing uma hora vai chegar, vai dar cabo de todo mundo. Mas enquanto ele não chega, a gente sabe que tem. Mas partindo do pressuposto que a gente não pode achar que todo mundo é filha da puta, porque senão ninguém vive. Infelizmente eu tô nessa vibe há alguns anos e tá sendo difícil desapegar disso. A gente... É que é seguro, mas a gente não vive por outro lado. Uhum. É muito safe, é uma concha muito, muito conveniente, mas a gente não vive. Então a gente tem que confiar. Agora, tem que perguntar. E se a outra pessoa tiver o mínimo de deferência, ela vai entender que não tá sendo feita uma pergunta por uma pressão. Porra, a pessoa não, mas eu sou a outra pessoa, entendeu? Se você, eu nunca vou conseguir puxar esse assunto. E quando esse assunto é puxado, eu fico tipo... Isso assim, desde sempre. É porque se puxam com tudo, com trabalho, com amizade, com tudo. Sabe o que isso tá me parecendo? Eu vou ser bem honesto. Quando eu tava no Wanda gravando semana passada... Eu tô no Me Ajuda Wanda, né? Eu tava no Wanda semana passada, eles estavam gravando, e teve o caso de uma menina que ela tava dando rodeios e rodeios, falando que eu tô morando aqui na Europa, eu conheci um boy super lindo e etc. E aí, eu acho que a gente tá chegando na hora que a gente precisa casar e etc. Nossa. Mas eu não quero... eu queria muito casar com ele. Ela falando, eu queria muito casar com ele, mas eu não quero tirar esse sonho dele de me pedir em casamento. Nossa! Eu olhei pra aquilo. Eu falei, o pessoal do Wanda fez uma pergunta e falou, amiga, se você quer, você vai lá e faz. Se eu fosse ele, tô ouvindo um negócio desse, eu cagava num pote de sorvete, colocava aliança dentro e entregava. Ai, não. Não, mas você entende o discurso da menina? Ela tava querendo... Ela quer muito aquilo. Porém, ela tá querendo fazer de uma forma que ela se exima da obrigação de que isso starte. Entendeu? Tipo, de que isso comece. Ou seja, ela quer casar. Porém... Não me identifiquei com essa conversa, vamos para a próxima. Não me identifiquei. Não era isso que eu queria dizer. Eu acho que... Eu tô falando que me lembrou. Tudo bem, mas... É o que eu acho que você tá falando é o seguinte... Vocês percebam que eu tô fazendo Me Ajuda exaustos aqui. Não, mentira, não Nós temos frequências com as pessoas. Vamos supor assim, você tem que... Eu acho que o equalizar a música da Pitty. E às vezes quando a gente tá um pouco mais alto que a pessoa, um pouco mais baixo, quando a pessoa puxa essa conversa, a sensação é que, será que eu fiz alguma coisa pra ele estar pensando isso? Sim. Será que eu passei do ponto? Será que eu deixei de falar alguma coisa? Será que foi algo que eu disse? Aí puxa o mundo de inseguranças suas. Até porque ansiedade, falamos alguns episódios atrás. Que não significa que a pessoa esteja evocando, até porque muito provavelmente ela nem as conhece. Então a gente precisa criar o contrato por causa disso. Mas como criar o contrato quando você é uma pessoa que... O que eu faria, o que eu faço, inclusive, hoje em dia,
Não é uma coisa, meu Deus, faço anos. É coisa recente, porque a gente quebra muita perna aí. Sim, eu também tô perguntando isso porque é o que acontece. Eu tô olhando muito pra trás ultimamente, assim. Olhando pra todas as vezes em que eu tive a oportunidade de fazer isso e eu realmente fico mal. E aconteceu isso muitas vezes ao longo da minha vida. E eu não quero chegar e falar, não, então tá bom, então vai ser assim, vai ser assim. Porque muitas vezes o que acontece, quando eu tô interessada, eu falo, não, beleza, então vai ser assim. E aí aceito os termos sem nem... Li e aceito os termos, mas não li porra nenhuma. E aí quando chega o processinho... Mas eu acho que determinadas coisas a gente sente. Tipo assim, eu lembro quando do meu relacionamento mais duradouro, eu senti que a pessoa queria aquilo. Você sente que, tipo... Eu tô perguntando se a pessoa quer ou não quer. Não, eu sei, mas, tipo, você tá lembrando sobre a discussão sobre como conversarmos sobre o que temos, entendeu? É esse ponto. Às vezes você não tem nada, às vezes é só, tipo... Mas aí que tá. Mas Pra continuar não sente tendo, assim. o que a pessoa quer. A importância de você ter o contrato social é porque acontece muito, não é pouco. Das pessoas confundirem o que a outra pessoa tá sentindo. As pessoas alimentarem uma expectativa. Também não, a gente falou bastante. Isso acontece muito, eu escuto direto de todos os tipos de pessoa, todo o círculo social, etc. A pessoa vive uma rotina de relacionamento, mas ela não quer o relacionamento pelo simples fato dela não ter dito nominalmente que ela está em relacionamento. Aí quando a outra cobra, porque eventualmente você vai cobrar, você acaba 9 meses ficando com a pessoa não namora. Olha, a gente nunca falei que a gente tinha um relacionamento. Como eu nunca falei, então a gente não tem. Esses 9 meses, o tempo de ter nascido uma criança, a gente não tinha nada, estávamos passeando. Então, como tem muita gente que faz isso, eu acho importante estabelecer a porra do contrato social, porque, beleza, eu não acho que você tem que pegar as expectativas de uma pessoa e jogar no caralho, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Você não tem que se dar esse poder de onisciência, porque você não tem. Mas, você não sabendo que... Você sabendo que não tem, você tem que ter responsabilidade que você pode estar cativando sim. Mas você sabe que essa discussão é uma única exclusividade aqui do Brasil, né? Porque é o lapso do ficar. Lá fora as pessoas não ficam, né? Sim. Essa discussão inteira só existe aqui porque... Passou do terceiro date, então... Não, lá nem tem o terceiro date. Você saiu pro segundo, tecnicamente vocês já estão namorando. Nossa, tô feliz aqui do Brasil, porque tem uns lixos aí que a gente fica uns 3 dates. Não, mas que tipo assim, as pessoas saem uma vez e vê se vai bater. Eles saem uma segunda, quando eles vão sair na terceira, eles já sabem que eles estão namorando. É porque entendeu? Você também, por outro lado, não tem tanto... Aqui a gente tem essa... Não sei se é clima, como diria a minha avó, porque as pessoas ficam mais salientes. Mas é que a gente tem essa... Acho que a gente tá passando por uma coisa geracional dessa vontade absurda de se relacionar. Não é uma coisa de uma pessoa ou outra. Eu acho que deve ser uma coisa de universo. Porque as pessoas, de forma geral, estão assim. Solidão não é valorizada no Brasil. Eu vejo que eles falam sobre a solidão, não é sério. Solidão no Brasil nunca é levada a sério. A importância do contrato social. Eu não sei porque eu fiz isso, eu peço perdão. É o ataque do Capitão Random. É que você alinhar as expectativas com o outro. É isso que você tá fazendo. Para que vocês, pelo menos, ainda que os dois não saibam o que será o amanhã, vocês pelo menos estejam andando juntos. A pior coisa que você pode fazer é você tá andando jurando que a pessoa tá do outro lado, de repente você olha pra trás, cadê? Sozinha na gente, eu não entendo esse tipo de coisa. Pode ser um julgo meu, mas... sei lá, eu não vou falar isso, deixa quieto. Pode falar, eu posso falar que eu não entendo? Eu acho importante, eu entendo o ponto de vocês de ser preciso, mas eu ainda prefiro não ter essa... Em alguns aspectos, assim. Às vezes eu acho que é cedo demais pra conversar sobre... Porque, sei mas lá... Você acha às que vezes não é mais um medo da quebra de rotina? Você tá conhecendo a pessoa, você não precisa falar... Todo ser humano tem medo de quebrar a rotina, porque então, quando por você isso, se força a mudança, você sai do conforto. O conforto, a gente vive conversando aqui, ele é muito sedutor. Tipo, eu posso falar pra você que a gente tem um relacionamento e fazer as mesmas coisas e não estar. Eu ia chegar nesse ponto agora. Há pessoas, por outro lado, que vão pro outro extremo. Por isso tem que ter equilíbrio, por isso tem que ter alinhamento de expectativas. E o que não falta por aí é as princesas e os princesos que assumem os relacionamentos sem querer assumir. Termina que faz o quê? Volta essa conversa inteira com essa guerra aqui sobre trair, sobre não trair, sobre, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que casei? Por que coloquei Deus e o governo no meu namoro se eu não queria? Então, quer dizer,
Não dá pra ser assim. Você não pode ficar pelos dois extremos. Você tem outra pessoa do teu lado. Isso me fez lembrar aqueles vídeos de escola que o garoto ou a garota chega e se declara no meio de todo mundo e a pessoa fala não, e aí vira mó sessão vexatória. Tá ligado? Porra, a pessoa falou não, ela tem... Tá, tipo... é a única sensata ali no meio de tudo. Tipo, o romantismo, ele é muito overrated, cara. Nossa, gente, eu tô muito feliz que as pessoas que eu me relaciono não escutam esse podcast. Que eu tô aqui, tipo, entregando a minha vida. A gente já ameaçou um ex-teu... Todo episódio a gente ameaça um ex-teu de porrada. Sorte dele que ele não ouve. Ele não escuta. Se bem que não, né? Sorte nossa que ele não ouve, que assim... Não. Por quê? Ele vai me bater? Não, porque ele ia se esconder. Ah, tá. Assim a gente ainda tem a chance de encontrar e dar umas porradas. Imagina, que ele não bate ninguém, não. Meu, hein? Mas enfim, contratos sociais. Contratos sociais. Não façam declarações românticas no meio da rua, gente. Ah, não, aí não. Mas aí é você cortar a onda dos outros. Aí é pessoal, Não pode, gente. O que você não pode fazer é fazer declaração romântica no meio da rua caso você vá precisar ficar ajoelhado numa rua onde as pessoas estão passando. Também. Não, mas sabe, você tá falando de fazer uma declaração pública pra você consertar a merda que você fez. Uma situação em que a pessoa não tem como reagir a pessoa ser pega de sopetão. De surpresa. Esses vídeos que os caras pedem casamento no meio do Super shopping, Bowl, assim. né? Isso, esse tipo de coisa não pode, No Carrefour, tá ligado? O cara para o açougue pra pedir... Cara, a coisa mais fácil do mundo tosco pra é alguém caralho. pedir. Eu acho horrível você expor a pessoa a isso. Não, porque a coisa mais fácil do mundo é dizer não. Nesse momento que você tá em choque, você tá vendo, você fala, não, cara. É culpa do filme da Meg Ryan, que fica ensinando a ser romântico, essa galera aí que não leva a sério. Por que tem que ser no meio do Carrefour, do shopping? Então, é pra ter a pressão social da pessoa dizer sim, cara. Então... Olha só que babaca, né? Então, mas é isso, o romantismo tá atrelado a isso. Esse tipo de romantismo. Mas quando você tá num restaurante, sei lá, vem aliança dentro do copinho de champanhe, pode. Aí é chique. Aí é chique. Quando vem no bolinho, pode. Eu não sei porque a gente tá falando de casamento de novo. Eu tô uma semana... Tipo assim, porque tudo se resume a compromisso, aliança, pedidos. Isso tem me incomodado muito, eu não sei porquê. Verdade, porque é uma coisa que, sei lá, eu gosto de relacionamentos, eu gosto de estar com alguém. Eu tenho uma natureza monogâmica. Novidade, vocês só ouviram isso? Se estamos no episódio 20, vocês ouviram 20 22. vezes. Então são 22 vezes. Mas... que significa que se eu tô envolvida emocionalmente com alguém, eu dificilmente vou conseguir me envolver emocionalmente com outras pessoas, então... Mas posso jogar polêmica, então? Pode. O nome disso é cristianismo. É a nossa moral de relacionamentos cristã, que ensina que é um processo natural... Casar. E eu acho que casar, é o que eu falei, se você tá de boa, você tá falando... Não precisa, né? Não tem necessidade. Tipo... Pra que eu vou enfiar o meu CPF no negócio? Talvez por respaldo jurídico. Eu não falo dessa maneira como você tá falando, porque, assim, existe a possibilidade... Eu tenho plena consciência que existe a possibilidade de eu querer casar, sabe? Mas não é uma coisa que, assim, ai, nossa... Mais uma vez, falando da newsletter, foi uma coisa que eu fiquei muito perturbada. Que a música é mó bonita, ai, que saudade de você, o gosto do seu beijo, não sei o quê, tipo, mó da hora. Aí, de repente, ele... Não, porque eu te coloco no altar e você vai ser sua minha. Que porra é essa, meu? Vamos curtir o beijo aí, gostoso. Eu acho que é pior do que quem casa com November Rain. Cara, porque acho que é bonitinho e a mina morre no clipe do casamento. O assunto não é exatamente esse, falando sobre monogamia, bigamia. Mas uma ouvinte... Poliamorismo e etc. Um ouvinte uma vez me passou um vídeo explicando a ciência do poliamor e etc. Como que a monogamia foi instituída na sociedade. Ele explica tudo, faz tudo muito sentido, você compra muita ideia do poliamor e etc. E quem é monogâmico como a gente se sente muito incomodado durante a matéria inteira. É daquela série chama Explain. E aí é muito legal que no final ele fecha o documentário e fala assim, mas que apesar de tudo que a humanidade passa e etc. E todos esses fatores que mostram como a monogamia foi uma coisa instituída moralmente, etc. O grande fator em que separa o ser humano dos demais animais é da que a gente consegue, apesar de tudo, ir contra nossos instintos animais. E que se isso foi feito, como foi feito, foi porque houve uma necessidade de que isso acontecesse. E se a gente está hoje aonde a gente está, foi em função de inúmeras coisas que a gente foi contra a natureza. Entendeu? Então, tipo, ambas as coisas devem ser respeitadas. Sim. Mas eu acho cíclico também. Sabe que eu pensei uma coisa muito interessante quando ele tava falando? É um contrato, sim.
mesmo se, por exemplo, tenho essa essência monogâmica que você falou aí, que tem a ver com o cristianismo e tal, de quando eu me envolvo com alguém, eu não consigo me interessar por outras pessoas. Mas se a pessoa chegar e falar assim, olha, não vai rolar, não é sério, mas se você quiser continuar, eu continuo. Eu tranquilamente ligo a chavinha e, tipo, aí foda-se, entendeu? Consigo sair com todo mundo, ficar de boa. Só que, aí se você vier e falar alguma coisa, eu vou ficar bem brava. Você questionar. Então, a partir do momento que vocês têm um contrato, tipo assim, é uma coisa democrática, vale pros dois. Mas o que eu falo de moral cristã é que existe uma entrefases aí no meio disso. Uma vez eu tava no meio do meu último namoro e tudo, e eu tava em frangalhos, me sentindo culpado porque eu tinha flertado com um rapaz no olho. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tipo, o moleque desceu, tudo não deu em nada. Nunca que eu ia ter coragem de fazer alguma coisa. Eu fui reclamar com o meu terapeuta. Falei, puta, estou me sentindo mal, não sei o quê. E meu terapeuta, no ápice de sua sapiência, vira pra mim e falou, olha, você estar em relacionamento não significa que você deixou de sentir vontades e de ser humano. Nós não viramos autômatos. Sim. Você achou uma pessoa bonita, ela provavelmente achou você bonito também. Essa troca de olhares é natural. A gente não pode viver achando que o outro... No cabresto, né? E nem achando que a gente colocou o cabresto no outro. A gente hoje, ou você cria essas situações absurdas desses caras e dessas meninas extremamente paranoicos com namoro. O que é uma maluquice, porque... Que foi uma das coisas que eu vi absurdamente... que eu achei absurdo esse dia, que eu até comentei com vocês, de um vídeo de uma menina com o cara dirigindo, ela puxa a cabeça dele, quase bate a cabeça dele no volante, porque ela ficou hiper estressada porque ele olhou pra bunda de uma outra menina. É tipo, gente, eu acho existe uma coisa que envolve respeito e etc. Se você submeter a pessoa a uma situação X, mas, cara, olha o nível que isso escalonou. Não precisa da agressão. Não precisa. E eu vou contar um negócio pra vocês muito sério aqui. Pra você que tá aí, tipo, controlando as redes sociais do seu cônjuge. Se a pessoa quiser trair, ela vai trair. Você pode enfiar um GPS no cu dela. Ela vai te trair com o técnico do GPS. Então, assim, a gente tem que... O médico, o enfermeiro que vai tirar o GPS. A gente tem que partir do pressuposto que isso também é um contrato social. A culpa da quebra de confiança é de quem quebrou a confiança, não de quem confia. E é por isso que a gente tem que continuar confiando. Porque toda história que a gente entra é dificílimo. Então é hercúleo, mas a gente tem que confiar porque a gente não pode atribuir ao outro a culpa de uma pessoa que passou pela nossa vida e não foi tão cuidadosa. Mas pensando aí, até fora do âmbito romântico, você tem um amigo, sei lá, vou usar você de exemplo, Francisco, você é meu melhor amigo, a gente tem um projeto junto, eu divido minha vida com você, você sabe meus segredos, você sabe o que me faz mal, o que me faz bem, você conversa comigo todos os dias. Uhum. E aí, de repente, eu percebo que a relação que a gente tem tá sendo violada. Tipo, você tá usando essas fraquezas que você conhece minhas contra mim. Sim. Pra se beneficiar de alguma maneira. É um abuso. E aí eu continuo lá porque você é meu amigo. Não, isso é coisa da minha cabeça. E aí? É traição. Isso é traição. Sim, traição. E aí a gente vai falar que é culpa só do outro. Não, quando você percebe, você precisa sair dessa também, né? Eu acho que a gente não pode ficar dando tantas chances assim. Eu acho que assim, então, eu também acho que não, mas a gente tem essa dificuldade E aí não é fácil tirar da vida ou continuar confiando. Como que eu vou confiar em outras pessoas a partir do momento que a pessoa que eu mais confiei usou o que sabia de mim pra passar por cima de mim ou pra me machucar, pra intencionalmente me ferir? É muito difícil. Eu acho que, assim, algumas pessoas, isso parte de índole e parte de uma facilidade que algumas pessoas têm de ler as outras. Não são todos os nossos amigos que conseguem entender a nossa plenitude, por exemplo. São pessoas que... Não é só a questão da amizade e do afeto. São pessoas que têm essa facilidade de leitura. Elas usarem isso contra você... E tem muita gente que faz isso, tá? Assim, você tá contando uma situação que acontece... O tempo inteiro. O tempo inteiro, com um monte de gente. É terrível. Usar isso é o que eu citei aqui também, inclusive no nosso episódio sobre amizade. Essa pessoa, ela não tá vendo a possibilidade de fazer um bem, ela não tá vendo o que ela vai fazer, ela tá vendo oportunidades. Que ela é uma pessoa oportunista. E aí isso vai muito da índole da pessoa.
acontece que a gente gera esses traumas. E como que você lida com esses traumas quando vem uma pessoa nova? Qual que é o contrato social, afinal de contas? Porque, querendo ou não, a culpa não é do amigo novo, nem do namorado novo. Eles não têm noção do que tá acontecendo com você. A gente respondeu e-mail sobre isso também. Sobre uma menina que tinha um relacionamento muito legal E que ela não conseguia vivenciar em sua plenitude porque ela tinha passado por a teoria do porco-espinho. A teoria do porco-espinho são que, tipo, os porco-espinhos, eles estavam viajando e aí eles foram pra um terreno que tava começando a ficar muito frio. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se agrupar. Mas, bom, eles são porco-espinhos. E aí um começou a pinicar o outro. E aí eles se afastaram. E aí eles começaram a passar frio. E aí eles perceberam e falaram, gente, a gente vai ter que aprender a conviver um com o outro. Então, tipo, você tem que dar Eles deram um determinado espaço, falaram assim, ok, aqui a gente se aquece, a gente não se aquece tanto, mas a gente também não se machuca. E aí é isso. Então, tipo, você tem que ter... O contrato social está isso, você saber o espaço de até onde você vai e até onde você vai. Tipo, eu também não vou me arriscar tanto, eu não vou me abrir tanto assim, porque não tem necessidade, mas eu também não vou ser um portão fechado pra pessoa. Você tem que ser um portão com grades pra ela ver o que tá acontecendo ali dentro. Entendi. Você tem que ter um interfone. E aí, quando termina? A gente tá falando quando a gente tá numa relação com a pessoa, o contrato que a gente cria, o contrato que a gente... Como verbalizar, o que vale a pena, a gente conversou isso. Ou até quando a pessoa falha com a gente, o que a gente faz para não refletir isso nas próximas pessoas. Agora, a relação com a pessoa após o término. Isso aí também, de novo, considerando que existem pessoas que encerram uma relação por falta de afinidade, simplesmente acaba. Existem pessoas que têm brigas horríveis e que têm traumas horríveis para lidar. E existem pessoas que simplesmente deletam tudo da vida e seguem em frente. E isso é uma coisa que tem no vídeo, inclusive, da Júlia. Que é essa coisa do... Você tá lá, vivendo a sua vida, e essa pessoa fez parte da sua vida, então ela vai vir vai vir à tona em alguns momentos, tipo... Às vezes você tá fazendo uma coisa e você lembra da pessoa. Você tá, sei lá... Eu vou assistir um filme... E eu lembro que você já falou pra mim desse filme. Você já foi muito meu amigo, a gente se afastou. Aí eu te mando uma mensagem falando, lembrei de você porque eu tava vendo tal coisa. Ou eu não mando. Até que ponto a gente tem esse contato? Porque eu acho, e a Júlia tava falando isso no vídeo também, que é uma provocação. Não necessariamente uma provocação ruim. Pode ser uma provocação só, tipo, uma tentativa de aproximação. Você tá provocando uma reação. Então, vou começar. Vou começar pra antes que as coisas fiquem mais entendidas. No meu conceito, a partir do momento que você viveu com a pessoa, você conhece aquela pessoa. Você sabe, como você mesma disse, é uma pessoa que você já viveu o tempo. Você sabe as coisas ruins que você pode provocar e as coisas boas que você pode provocar. Não necessariamente, que as pessoas mudam depois que a gente vai embora. Ou não, mas ela muda, mas a essência é a mesma. Você passou muito tempo. As coisas demoram algumas etapas. E a gente tá falando sobre coisas recentes. Então, eu tô falando sobre a minha experiência. Então, tipo, se a pessoa conviveu com você, ela sabe o que é necessário pra você e o que vai te fazer sentir melhor. No caso da Juju, ela fala que a pessoa ficou chateada porque não mandou mensagem de parabéns. Aí eu vou falar da minha perspectiva. Eu acho que o aniversário em si das pessoas são uma coisa muito importante. É uma coisa onde que as pessoas celebram a existência daquela pessoa. Então, no meu ver, no meu universo de Vitor, independente do que você tenha feito pra mim, do que você vai fazer, eu acho justo, pelo menos, se eu signifiquei alguma coisa, parabéns. Eu não tô pedindo declarações de... Eu não acho que seja necessário declarações de amor, que isso não vai triggerar nada. Mas o gesto de você mostrar pra alguém de que este é o seu dia e hoje você merece ser reconhecido pela sua existência. É show de bola. E esse negócio que ela fala de jogar no universo, que o universo vai falar, eu acho que isso é uma grande bullshit, que bom, a gente é adulto demais pra entender que as coisas não funcionam assim. Mas eu acho que quando... Eu vou falar duas coisas. Primeiro, o aniversário é muito particular, porque cada um se relaciona de uma... Foi isso que a gente acabou discutindo antes e teve que começar o vídeo de novo até. Então, eu vou deixar meio claro aqui. O aniversário é uma coisa muito particular e cada um se relaciona de uma forma. Eu tenho conhecidos que deixam de falar com outras pessoas se as pessoas não dão parabéns. Se a pessoa esqueceu do aniversário dela, é tipo um crime maior. E existem pessoas que não estão nem aí. Eu, por exemplo, odeio aniversário, então se você me der parabéns ou não,
indiferente. Com exceção, sei lá, das pessoas mais próximas, porque aí elas são próximas, é tipo como se eu tivesse esquecido que você existe. Mas, em relações em geral, em situações em geral, fora aniversário, coisas banais, assim, você tá procurando uma interação, é invasivo. Tipo, não importa o que você foi pra mim. Quando a gente sai da vida de alguém, a gente muda e a pessoa muda também. Então eu não posso inferir que você vai amar. Então eu tenho que saber que vai haver uma reação ali. Eu tô esperando alguma reação, não é gratuito. Porque eu posso pensar em você e falar, olha que legal, e viver a memória e de boa. A partir do momento que eu quero compartilhar com você, tipo, sonhei com você. Não, mas aí que tá. E você tá partindo da premissa de que você está necessariamente querendo relembrar uma coisa boa. Não, eu tô Pode falando... ser ruim também, mas você tá querendo uma reação. Não é reação, é simplesmente você lembrar, tipo, ok, eu lembro que você existe, você passou pela minha vida e, parabéns, hoje é seu dia. Mas a gente já saiu do aniversário. Vitor, ela tá falando agora de você querer provocar uma reação. Ah, sim. Você falou Sim. que, assim, que as pessoas não mudam em essência, as pessoas mudam. Eu, com 20 anos, era completamente outra pessoa. E eu tive um namoro terrível quando eu tinha 20 anos. Essa é uma pessoa que eu não desejo parabéns. Em compensação, a pessoa que eu namorei um ano depois, eu ligo. Eu me apaixonei por uma pessoa quando eu tinha 12 anos. Eu já contei a história dele aqui, é o que me chamou de boia. Eu acho que eu contei. Se eu não contei, se souber, descobriram agora que ele me chamou de boia. E ele... Não, contei já a história dele. Já? Que depois a gente deu match no Tinder. Mas eu acho que você não usou o termo de não, boia. da escola, mas enfim. E depois que eu dava parabéns pra ele todo ano, ele era meu melhor... Novamente, né? A Ariana se apaixonou pelo melhor amigo. Quando eu não me apaixono pelo meu melhor amigo, a pessoa porque eu me apaixono vira meu melhor amigo. Assim é a história da minha vida. Melhor amigo não, porque meu melhor amigo é o Fran e ninguém vai tirar esse post. Eu me apaixonei por esse menino na 7ª série. E aí ele era muito amigo, distanciou, foi ficar lá com as minhas amigas, né? Vai lá com elas. E a gente ficou sem se falar. Mas eu, todo ano, no dia do aniversário dele, eu ia lá e dava parabéns. Porque eu gostava dele ainda. E eu queria que ele soubesse que eu tava ali. Então eu dava parabéns. Isso assim, não foi que dos 12 aos 15. Eu me peguei com 20 anos indo dar parabéns pra ele. E aí eu olhei, e assim, ele sempre respondeu, sempre foi muito educado, que bom, que bom. Mas eu não acho que isso seja saudável. Ai, nossa, mas é que eu passei pela sua vida e você passou... Porque você pode estar querendo que a pessoa passe só pra saber que você foi importante pra ela. Que bom, parabéns, eu fui importante pra alguém. Alimenta seu ego. Não, mas é o dia dela. Do mesmo jeito... Pra ela pode não ser. Todo dia é dia de alguém, Vitor. Se for assim, a gente vai viver dando parabéns. Pra ela pode não ser. E outra... Você necessariamente conhece ela. Pra ela pode... Porque você necessariamente pode... Você pode não conhecer a pessoa com quem se relacionou 5 anos atrás. E é você isso que eu tô falando. Tipo, a mesma coisa que é um parabéns é tipo assim, coisas que acontecem organicamente. Porque o parabéns, foda-se. Aí é de cada um achar importante ou não. E é realmente uma coisa... É uma data. É uma ocasião que te força a lembrar da pessoa. Agora existem coisas espontâneas. Tipo, você tá vendo um filme aleatoriamente que lança... Eu namorei com você em 2014, a gente tá em 2019, esse filme foi lançado agora, mas esse filme tem Angelina Jolie, que você gosta. Nossa, uns exemplos que eu não sei de onde vem. Aí eu pego e mando, vi a Angelina, lembrei de você. Você entende? Eu tô querendo uma reação, porque eu poderia simplesmente lembrar e deixar passar. Mas esse tipo de atitude eu acho escroto. Então, mas disso que a gente tá falando. É disso que a gente tá falando. Eu acho que assim... Em que momento você percebe que você não deve incomodar? Porque se você tá mandando, você tem... Porque tem muita gente que se faz de trouxa. Que fala, nossa, eu só mandei já a pessoa já ficou nervosa. Ou então... Ou alimenta dissimula. Alimenta o sentimento da pessoa, porque você manda, sonhei com você. Você acha que a pessoa... Sinto o quê? E às vezes pode não ser nada. E não tem interesse. Mas às vezes você pode estar atrapalhando a rotina da pessoa. Sim. Às vezes a pessoa tá com alguém do lado. Aí de repente você é ex dela, manda sonhei com você. Como é que essa pessoa explica isso? Isso me fez lembrar um evento recente agora que me fez questionar se eu fiz certo ou não. Uma das minhas primeiras namoradas, de muito tempo atrás, de épocas de escola, ensino médio, etc. Eu cheguei até a conversar com você que recentemente o pai dela faleceu. E o pai dela foi um cara de gente boa, etc. Não foi recentemente, faz uns meses atrás que isso aconteceu. Recentemente. E aí eu fiquei sabendo por uma outra pessoa, que também era amiga dela, e aí quando ela me contou, o pai dela infelizmente faleceu. Puta, mano, que merda. E aí, já tinha passado algumas semanas que tinha acontecido o evento, eu fui até ela e falei, fiquei sabendo da infelicidade aí que seu pai aconteceu, tal. Poxa, que pena, seu pai era um cara muito legal, espero que você esteja bem, se estiver precisando de alguma coisa. E, sabe, meus sentimentos...
X, tá? Eu fiz meu trabalho de ser humano. A pessoa voltou oriçadíssima. Virou e falou assim, ó, não acredito que vocês estão falando de mim pelas costas, minha vida não tem nada a ver com vocês. Mas eu acho que assim, ela falou você, tem todas essas coisas assim, eu acho que você fez nada demais, ela falou vocês, aparentemente era uma relação dela com o luto dela e com os amigos dela, mas o fato de alguém ter te contado foi o que incomodou. Ou não, ou é isso mesmo. A gente não sabe. O Vitor tem essa convicção de que a gente conhece a pessoa, mas a gente não sabe a marca que a gente deixou em alguém. A gente só sabe a marca que a gente acha que deixou. A vida muda radicalmente. Eu sempre falo que tem a nossa versão, a versão da pessoa e a versão de verdade. E mesmo essa versão de verdade ainda pode ter variações. Então, assim, eu não sei o que eu causei em você, eu não sei que sentimento você precisou criar dentro de você pra poder se livrar do que você sentia por mim. A minha relação de amizade com os meus ex hoje, ela foi construída, ela não partiu da relação que existia no namoro. E ela foi construída assim, é como se você estivesse na piscina e você quer ver a temperatura. Onde é que eu posso entrar? Onde é que eu não posso entrar? Aqui tá muito frio, aqui tá muito fundo. Eu acho uma invasão de espaço imensa quando você chega numa pessoa que você não fala há algum tempo, que teve um rompimento e você age naturalmente. Eu já fiz isso algumas vezes irracionalmente, porque eu tenho um problema de apagar as merdas da cabeça e aí, tipo, eu fui mó cuzona com a pessoa e eu esqueço, né, Ariana? Volto lá, e aí, tudo bom? E a pessoa, então, né? Mas eu faço o possível pra não invadir o espaço das pessoas, porque pra mim é horrível. Às vezes eu tô super de boa aqui e chega uma mensagem da pessoa e eu falo assim, meu Deus, essa pessoa, o que você está fazendo? Você e demora, você não tipo sabe. assim, a gente falou semana passada sobre isso. Eu não, acho que foi antes da gravação que eu mostrei até as mensagens, né? Eu tive um ex que um ano depois, ele mandou mensagem e não contente em me mandar mensagem falando, ai, desculpa, porque eu fui escroto, não sei o que, ainda mandou uma mensagem escrota pra caralho, mas o conteúdo da mensagem não entra na discussão. A questão é, ele foi atrás de todos os meus amigos, porque ele resolveu que ele tinha que pedir desculpa por quem ele foi comigo. Isso é, ele desenterrou uma história de um ano. Ele não tá preocupado com redenção nenhuma, ele quer aparecer e parecer bonzinho. Mas pensa, exatamente, as pessoas elas querem criar uma reação. Eu acho que a reação que ele queria criar era de pena, só que foi de ódio. Porque ele foi atrás de todos os meus amigos, eu fiquei com vergonha, porque, pô, você demorou um mó tempão pra superar, aí vem umas pessoas, ele te expõe pra outras pessoas, não bastasse encher o seu saco, então assim, tá invadindo o espaço. Quando uma pessoa que eu não conheço manda uma mensagem, sonhei com você, eu quero saber o sonho? Quero, não vou dizer que não quero. Mas eu sei que tem uma intenção por trás ali. Ou essa pessoa tá querendo puxar um assunto pra ser um amigo, ou é um flerte. Eu não ia falar, quase falei o nome. Eu e um dos meus ex, a gente demorou quase 6 anos. Assim, de repente ele me ligou e começou a contar que ele precisava desabafar com alguém e falou que eu era a única opinião sensata que ele ouviu. Eu falei, tá bom. Começou a contar uma história muito maluca de um date dele. Em algum momento eu falei, caralho, a gente demorou 6 anos pra estabelecer essa relação pacífica com o que a gente teve, que foi um namoro de 2 anos. Tipo, demorou muito. E ele já é outra pessoa. Eu precisei conhecê-lo de novo, como ele precisou me conhecer também. O conselho, provavelmente, que eu dei pra ele era o conselho de uma pessoa diferente da que ele esperava que ele fosse ouvir. Sim, com quem ele namorou. Eu acho que a gente tá se tornando adulto agora. Sim. Todos esses anos que passaram aí, os 20 e poucos, a gente tava se formando enquanto ser humano. A gente muda muito na fase dos 20 anos. Muda completamente. A gente se transforma. E aí as relações que a gente vive, elas sofrem uma influência muito forte disso tudo. Eu acho que assim, se tem alguma coisa que você pode dizer que é contrato social nisso, é que tudo bem, a pessoa passou pela sua vida, mas ela passou. Você tem que entender que muita gente passa pelas nossas vidas. É quando você termina um namoro, e a pessoa tem a chave da sua casa e você troca a fechadura. Ou você decide que não vai trocar o miolo da fechadura, mas não significa que a pessoa pode, a qualquer momento, ir lá e entrar na sua casa. Porque terminou. Ela tem que saber que a intimidade tá encerrada. Ela não pode entrar. Os ciclos, eles se encerram. Eu acho que tem que ter deferência, tem que ter boas lembranças, a gente tem que estar em paz com o nosso passado, até pra que a gente tenha uma situação normalizada. Eu tenho medo das casas dele. Calma, filho da meada, volta. Até que a situação esteja normalizada pra pessoa que vem agora. Porque às vezes vem uma pessoa insegura com o fato de você ter ex, e eu sempre falo, algumas coisas só viram problemas se você tratar como problema. Pra você tem que ser uma coisa normal,
pacificada e tranquila, porque às vezes você pode estar gerando uma insegurança, inclusive em quem tá com você. Porque você não tá bem resolvido com quem você... Ainda que você não tenha sentimento nenhum por uma pessoa que passou. O jeito que você parece se importar, a pessoa que tá com você começa a ficar insegura. E a culpa não é dela de estar insegura, a culpa é sua de não conseguir fazer as pazes com isso que passou. As pessoas passam, muita gente passa pela nossa vida, muita gente ainda vai passar. E às vezes, uma nova pessoa na sua vida pode ser um caminho para você começar a fazer as pazes. Sim. Que a convivência, a vivência vai te ensinando novas coisas e etc. E que tal. A vida vai pra frente no final. Foi o que eu falei. Toda a história que eu contei, no fim eu não concluí, das namoradas que apareceram, é que foi quando eu tomei consciência de que todo mundo tem história. Existe eu era muito imatura, todos nós somos. A gente é adolescente, a gente viveu pouco, a gente tem... Se você é romântico, mais ainda, porque aí você tem uma visão de, o amor da minha vida, que eu vou imediatamente encontrar aos 15 anos, namorar e casar, que era uma visão cagada, mas que a gente tinha de princesas Disney, sabe? Encontrar a pessoa perfeita e casar. Que, graças a Deus, a gente vai desconstruindo ao longo do tempo, que algumas pessoas não, e cada um vive a sua maneira. E que estão mudando as princesas também, graças a Deus. Né? Cada um vai mudando a sua maneira, mas a questão é, eu demorei muito pra perceber, eu já tinha, sei lá, 24 anos nessa época, que as pessoas, todas na nossa faixa etária, muito raramente vai aparecer alguém que não tem um passado. Todo mundo na nossa idade já tem um passado com uma densidade e com algum número representativa. De pessoas. Assim, a pessoa viveu histórias, mesmo se não foi com pessoas, foi com viagens, foi com trabalho, mas a pessoa tem uma história. E tudo isso reflete na forma como a pessoa vai reagir ao relacionamento. Então, assim, os traumas que você viveu no seu trabalho, os traumas que você viveu na sua família, nas suas amizades, eles refletem como você vai reagir com seus amigos novos, com a sua família, com o seu trabalho novo. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Assim como a pessoa tem que ter com a nossa. Então é sempre equilibrar os pratos ali, entendeu? Se relacionar... É uma troca. É uma troca. Uma coisa que a gente estava conversando no WhatsApp essa semana, eu e o Fran. Ninguém inventa um relacionamento. A gente constrói um relacionamento. Ninguém inventa um sentimento, a gente constrói aquilo. E as pessoas confundem muito isso porque existem as paixões, e as paixões são uma coisa que surgem e elas são pancada, avassaladoras e não sei o quê. E por isso que elas têm data de validade. Porque elas se baseiam numa sensação ali que é espontânea e que é química e tá ali o tempo todo até que ela não está mais. E quando acaba a paixão, por que tantos relacionamentos acabam? Porque eles se constroem em cima daquilo. Eles não se firmam, eles não vão atrás de construir uma relação de amor de verdade, que é aquela relação que conhece, que entende, que compreende, que equilibra. É a parceria, exatamente. O amor é saber o lado ruim da pessoa também. É conhecer e saber lidar com ele. Tem certas coisas que a gente não deve aceitar, mas aceitar também os defeitos da pessoa, porque você tem os seus e essa pessoa tá lidando também. Então, é muito isso, assim. Quando a gente constrói, quando a gente cria esse contrato, quando a gente quer sair do barato que a paixão dá, a gente precisa saber que não vai ser uma coisa fácil. É por isso que é tão volátil as coisas, por isso que todo mundo prefere sair com 90 mil pessoas, por isso que a nossa geração é a geração lá do arrasta pra direita e pra esquerda. Porque é bom pra caralho sentir o negócio. Mas a gente precisa saber que se a gente tá passando pela vida de tantas pessoas o tempo inteiro, a gente tá deixando uma marca na vida dessas pessoas. A gente não pode deixar a paixão virar um entorpecente. Ela é um entorpecente. E a gente não pode se viciar. Na verdade, a gente não tem como não deixar porque ela é. Mas a gente não pode se viciar nessa sensação. A gente não pode se tornar dependente disso. Uhum. E a partir do momento que a gente tá passando pela vida de muitas pessoas, ou poucas, tanto faz, depende aí como é a sua experiência de vida, a gente tem que ter um olhar crítico sobre a marca que a gente deixa na vida dessas pessoas e saber que a pessoa não tem obrigação de receber a gente de volta depois que a gente vai embora. Então, assim, eu acho que tem que pensar 2 vezes se você vai incomodar ou não. Eu acho que é muito legal você ter o gesto de mandar parabéns se vocês têm uma relação bem resolvida, se vocês terminaram bem. Se vocês terminaram brigados, eu sinceramente acho que não é legal invadir o espaço da pessoa. Claro, se passou muito tempo também. Se passou muito tempo, tudo bem, mas assim... Não, mas assim, se passou muito tempo, de repente vocês não se falam mais. Não, então aí, tipo assim, foi realmente a relação morreu. Eu tô falando, tipo, de
Consideração, tipo, você não precisa fazer... Mas eu não preciso ter consideração por alguém que eu tirei da minha vida. Exatamente, porque assim, deixou de ser uma deferência. Sim, não, você não precisa ter uma consideração positiva. Não precisa ter consideração nenhuma. Não, você não precisa ter nada. Essa pessoa foi tirada da minha vida, ela não faz parte mais daquilo. Mas as experiências que ela proporcionou ainda estão com você. Então, mas mas a experiência é minha, não é dela. E é uma trajetória nossa. Tá, mas ela influenciou. Mas problema, né? Vitor, então quer dizer que eu tenho que ligar pro meu ex-presidiário que bateu... Eu não tô falando que você tem que bater palma pra tudo. O Charles Bukowski me influenciou, mas nem por isso eu tô lá indo... Eu não tô falando que você tem que bater palma pra tudo. Eu tô falando que, tipo assim, existem limites baseado na consideração de você conhece a pessoa. Se você acha que a pessoa ficaria feliz, tudo bem. Então, mas a questão é, a partir do momento que você tira da vida, você não precisa ter a preocupação de pensar, lembrar exatamente. Quando é o aniversário e pensar, ela ficaria feliz com a mensagem. Não, o aniversário foi só um exemplo, tá? Mas assim, lembrar que aconteceu alguma coisa que essa pessoa ficaria feliz com isso. Se acontecer e você achar, você pensar, vi o filme aqui, acho que ela vai gostar, assisti esse filme. Beleza. Se você acha que a pessoa vai gostar, que não vai ser invasivo, beleza. Mas você não tem a obrigação de ter a consideração por ela. Eu posso ver um filme, achar que ela vai gostar e nunca mandar. E pensar assim, olha, ela deve ter visto e gostado. Tem coisas que eu lembro de uma pessoa que vai fazer uma década agora que passou pela minha vida. Também foi outro namoro de 1 ano, sei lá. Eu não tenho a menor preocupação de dar um remember. Oi, existo pra essa pessoa, porque... Cara, 10 anos. Que consideração que existe. Sim, Francisco. Eu quero falar sobre isso. Eu recentemente mudei um remember. O que eu tô querendo dizer é, tipo assim, vamos lá. Na mensagem, assim, e pra mim foi bom. Foi exatamente o contrário. Foi uma pessoa que eu tive a relação... O que foi que eu tive há 10 anos com essa pessoa? Me ajuda. Alguma coisa. Aí, ó. Vamos chamar de Clayton. Você teve um Clayton com essa pessoa. Eu tive um Clayton com essa pessoa. Uma pessoa que eu tive uma história complicada há 10 anos. Porque eu era muito jovem. E a pessoa tinha era mais velha que eu, então já tinha suas questões de relacionamentos ali bem resolvidas. E eu ainda não, tanto. E, quando aconteceu foi muito bom. Mas isso são duas coisas, foi um reencontro. Acabou de um jeito merda. Porque eu me senti muito mal. E eu fiquei remoendo isso por anos. E assim, quando você fica com pessoas de uma área próxima da sua, você acaba encontrando essas pessoas em trabalho, em círculo de amigos. Não dá pra você ignorar pra sempre. Não, você tem que ter, assim, você tem que ter o bom senso social. E eu não sabia, também, né? eu fiquei muito tempo, primeiro, odiando, assim. E aí, da metade pra cá, dos últimos 5 anos pra cá, eu ficava mais confusa do que com raiva. E tem muita coisa que eu lembro dele, assim, tipo, que eu consumo e que eu falo, ele ia gostar. E, não sei o quê. E eu não tinha coragem de chegar nele e falar, porque eu tinha a visão que eu guardei, era a visão que eu fiquei revoltada e eu não sei se ele também ficou. Então, se ele tinha raiva de mim. E há pouco tempo, alguns anos, um ano, acho, a gente se encontrou num negócio de trabalho. Eu já tinha visto ele na timeline, já tinha considerado, falando assim, passou tanto tempo, eu acho que eu devia puxar um assunto, mas nunca tinha coragem. Aí a gente se viu num trabalho, tipo, os dois numa mesma reunião. E quando você encontra várias pessoas, você cumprimenta todo mundo. Eu fui cumprimentar e a gente se abraçou muito forte. Aí eu falei, putz, tá de boa. Aí eu voltei a seguir, só voltei a seguir. Aí ele me seguiu e a gente começou a interagir de novo. Foi tipo, mas rolou essa abertura do abraço. Então, assim, eu acho que se você quer voltar a ter um contato com alguém, tem que ter uma pequena abertura, sabe? Talvez seja você que tem que dar essa pequena abertura. Dos dois lados. Mas tem que ter alguma coisa, a gente tá em tempos digitais, um like, sabe? Mas não chega já na voadora do lembrei de você assistindo. Mas acho que são duas situações. A gente tá falando o seguinte: isso foi um reencontro que partiu de dois lados. Quando a gente tá falando da possibilidade de algumas coisas simplesmente terem morrido de uma vez. Por 1000 motivos que sejam. Pode ter sido traumático, pode ter sido... Aconteceu, o fato é, a pessoa tocou a vida. Você tocou a vida. Passam 10 anos, você, sei lá, tem memórias. Eu era outra pessoa quando tinha 20 anos, tô com, sei lá, fazer 29. Não existe mais essa questão da consideração, porque, cara, às vezes as pessoas se desencontram nesse meio tempo. Passam 2, 3, 4, 5 anos. Essa pessoa conheceu outras pessoas, você conheceu outras pessoas, vocês foram para outros lugares. Desencontrou. Vocês podem se reencontrar de novo em algum momento. Vai começar um negócio do zero, você pode ter certeza, porque são duas pessoas diferentes. E eu acho que fim de relacionamento é luto. E
todo mundo lida com o luto de uma maneira diferente. E aí não importa quão pacificamente você terminou, quão de boa você terminou, é possível que essa pessoa não queira olhar na sua cara, não queira ver. E enquanto eu já vi acontecer várias vezes de casal terminar, teoricamente de boa, eu chegar em você, eu sou a menina, e falar assim, olha, não quero mais, não tá rolando. E aí você não entender nada, porque pra você tava tudo bem até agora, e eu resolvi terminar. Aí a gente termina. Posso citar uns. Aí você... Não é disso que eu tô falando. Mas enfim, aí você fica tipo assim, ok, não quero ver nada, porque tô sofrendo. E eu, na minha cabeça, terminei com você super de boa. Fui honesta com você. Então vou continuar curtindo suas fotos, vou continuar comentando suas fotos, vou continuar interagindo com você. Entendeu? E aí, eu não tenho como... Tipo, ao mesmo tempo que eu não tô errada de viver minha vida e de não querer, por exemplo, apagar as fotos que a gente tem juntos, porque aquilo foi legal, você tem todo o direito de surtar com o fato de eu estar postando as coisas lá, de manter as nossas memórias vivas, porque fui eu que terminei. Então, assim, cada um lida de uma maneira. Eu vi isso acontecer e eu tentei racionalizar com a pessoa e depois eu percebi que, não fazia sentido eu tentar fazer a pessoa entender que tava tudo bem, porque... o luto dela funciona de uma forma diferente da minha, que funciona de uma forma diferente da outra. E é muito exatamente por isso que relacionamento, seja amizade, seja familiar, seja namoro, o que for, é tão difícil, porque a gente tá falando de duas pessoas, são dois universos. Cada pessoa funciona de uma maneira completamente diferente da outra. E a gente tem todos os dias, com contrato social ou não, que ficar equilibrando os pratos para fazer funcionar, entendeu? Eu acho que o grande contrato nisso é nós não podemos ser régua dos outros. Sim. Uma pessoa que assume o papel de ser régua dos outros, de ser parâmetro, é uma pessoa que está o tempo inteiro sendo decepcionada. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós agimos diferentes, ainda que nós tenhamos similaridades. Quando você assume, tem um trecho do Cornwell nas Crônicas Arturianas, eu citei ele aqui já. Mas acho que é uma terceira vez você vai citar. Pois é importante, Terceira porque a gente não pode esperar demais dos outros. Porque quem quebrou a cara não foi o outro, foi você. É isso. O contrato social é não seja a régua. Porque é muito solitário ser régua, é muito difícil ser parâmetro, é muito difícil ser régua, é uma pressão muito maior. E você se vê nesse ímpeto de acabar pressionando os outros sem querer. E quando as pessoas não atendem a pressão, você fica chateado, você fica triste, você vê, meu Deus do céu, eu fiz de um jeito, porque a pessoa não me correspondeu. É muito doloroso. Eu acho que a síntese desse episódio de hoje é não seja cuzão. E espero que as pessoas não sejam, e tenha paciência se elas forem, porque elas não, nem todo mundo tem noção do universo, do que tá passando dentro da gente. O cuzão é ele, não seja igual. Não seja igual, não seja cuzão. Se foram com você, eu lamento de verdade. Sinta-se abraçado com toda a força do mundo. Mas não seja o cuzão também, porque foram com você. Porque tem muita gente cuzão por isso. Não tem como a gente antecipar quem é cuzão e quem não é. E o cuzão, ele tem uma sacada muito boa. O cuzão, ele gosta de não parecer que é cuzão. Sim. Então, às vezes, não tem como você ver o que vem vindo. Não se cobre isso. Não parem de se cobrar tanto. Quais são as indicações da semana? Nem fiz. Esqueci. Puta, eu tinha uma indicação. Lembrei. Vamos de música de novo. Eu vou indicar o CD Emo do Bring the Horizon, que saiu e eu tô muito viciado nele. Eu tô ouvindo ele todo dia. É muito bom. Eu achei uma música coreana que eu gostei. Até essas músicas essas músicas coreanas aí, eu achei uma bonitinha. Como é que é o nome da música? Esqueci. Indicação? Just... Pesquisa aí pra mim. Chama Got 7, o grupo. Chama Got 7, é uma música que tem lá, sei lá... Vocês vão saber o que é. Eu não sei mais também. Que bom. As indicações estão topíssimas hoje. Eu vou indicar minha newsletter, que eu já indiquei, inclusive, né? tinyletter.com/lovemaltini. Porque eu estou indicando a mim mesma, self-jabá. Porque eu tô numas de produzir conteúdo de novo, que eu negligenciei por um tempo. E eu tô gostando de fazer a newsletter. É a coisa que eu tô gostando mais, na real. Tem me feito muito bem. E eu sinto que eu preciso de ajuda. Então eu vou chamar vocês, porque isso me ajuda, entendeu? Eu mando, como eu falo com as pessoas no texto, como se eu estivesse conversando com a pessoa, as pessoas sentem a vontade para conversar comigo. E aí eu tenho recebido várias respostas, vários e-mails contando coisas da vida delas, porque eu dou abertura, né? Diferente das ex que surgiram do nada contando coisas traumáticas, mas se quiser contar traumática também pode, tá? Porque agora eu tô dando abertura. E eu quero conversar com vocês, eu acho muito legal, é muito gostoso. Às vezes eu compartilho um pouco no Instagram e tal, e falo. Enfim, aí eu quero esse feedback.
Pra não ser uma chata que só indica a newsletter, eu indico pra vocês o finzinho de Unbreakable Kimmy Schmidt, que acabou, né? Chegou ao final. Eu estou curtindo muito, não terminei ainda, porque eu estou saboreando aos poucos, porque depois dessa não tem nunca mais. Essa temporada tava meio cagada, meio nonsense, de um jeito que eu não gostei, porque eu não sei se ela sempre foi. Mas eu acho que todo mundo tinha que assistir, porque é uma série muito divertida. Você é indicação boa. Tem a temporada nova da Grace and Frankie, que é sensacional. Tipo, assistam, tá bem... A Netflix paga nós, que é toda certa. Então, juntando no Netflix, eu também vou indicar Sex Education, que é muito bom. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Não comecei ainda. Cara, é muito bacana, que conta a história de um garoto que ele é filho de uma sexóloga hiper famosa e por uma eventualidade acabam descobrindo que ele é filho dessa sexóloga. E aí isso desencadeia um efeito dentro da escola deles que todo mundo tem um problema de educação sexual muito mal resolvido. E aí por uma eventualidade, ele acaba resolvendo uma, e aí ele vira um psicólogo sexual da escola, baseado nas coisas que ele ouve da mãe dele falando. Mas isso, cara, gera problemas afetivos, pessoas que gostam dele. Né? Adolescência. Mas é muito bom porque, tipo, ele é muito educativo nesse sentido. Tipo, de ensinando coisas que os jovens deveriam aprender desde cedo, que eles não aprendem e crescem virando adultos mal resolvidos. E, gente, já que estamos falando de Netflix e de contratos e de relacionamentos e falamos várias coisas que tem a ver, assistam Love, se vocês não assistiram ainda. Love. E eu estou falando assistam Love de uma forma imparcial. Eu não vou falar meu parecer sobre a série e eu quero que vocês mandem pra mim o feedback no e-mail, estamostodosexaustos@gmail.com, ou na inbox do Estamos Exaustos no Instagram, ou no Twitter, Facebook. Queremos saber o que vocês acham de Love. É isto. Tá bom? Aí depois a gente faz um programa falando sobre os pontinhos que eu acho que ele leva. Mas é que eu achei que esse programa remeteu muito ao que rola lá. Tem todas essas relações cagadas. Todo tipo de cagada em relação que você puder imaginar, você vai encontrar em Love. E vem de todos os lados. Todo mundo é cuzão. Assim como na vida, né? Ninguém é 100% legal. Às vezes você olha aquela pessoa, olha que legal. De repente ela faz uma merda federal e você fala, que pena, não é mesmo? O Dr. Drauzio não é... Tá bom. Tá bom. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Esse psicólogo, esse episódio ficou caótico. E se ele tá caótico, vocês não imaginam como está a minha cabeça. Porque esse episódio, e vai ser o título dele, é O Paradoxo do Contrato Social Afetivo. Tá bom. Tudo bem. Pode ser. Eu gostei. É isso. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.